Boa noite a todos. Dentro de instante, iniciaremos mais um estudo para o grupo Caibá, aguardando todos vocês. Guardando nosso irmão Mauro. Boa noite. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Sejam bem-vindos. A gente está aguardando nosso irmão Mauro. Até o momento ele não se faz presente às 20h01. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para iniciarmos o nosso estudo. Estamos aguardando, na verdade, o nosso irmão Mauro, para que ele faça, compartilhamento no grupo Caibá Shooter. Mas vamos dar início com a prece inicial. Deus de infinita bondade, de amor e justiça, te agradecemos, Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais a estarem conosco em mais um estudo, falando da tua doutrina de amor, de caridade, de trabalho e evolução, buscando trabalhar em nós, Senhor, o de melhor do que tem nos oferecido. Que sejamos, Senhor Jesus, instrumentos a serviço da tua obra,
que é a nossa obra, porque somos filhos de Deus. Mestre querido, aos amigos espirituais, possa nos envolver em mais uma tarefa de estudo nesta noite. Que as bênçãos de Deus e de Jesus façam-se presente no coração de cada um de nós. Envolva-nos hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Sinceramente, não sei o que está acontecendo com o nosso irmão Mauro, que ainda não entrou, né? Ele que faz, né, essa conexão. Mas vamos dar início, né, ao nosso estudo, esperando, né, que o nosso irmão Mauro ainda entre, né, e compartilhe para o grupo Caibar. Se tiver alguém do Caibar, possa, né, fazer essa conexão com o nosso irmão Mauro. O nosso estudo da noite de hoje, né, fala de diretrizes do amor. Eu vejo tantas pessoas já, né, conectadas conosco, algumas pessoas já conectadas conosco, pessoas queridas, né, que nós amamos, né? Então vamos lá, falar das diretrizes do amor do livro Semente de Esperança. Essa questão é muito importante para todos nós, né, no sentido de trabalhar o que há de melhor em cada um de nós. E o amor, né, são coisas, é esse sentimento, na verdade, esse sentimento que vem, que nos ensina Jesus a amarmos, ele nos fala a amarmos uns aos outros como ele nos amou. E é isso que a gente vai trabalhar e tem trabalhado na nossa atual existência. O sentido do amor. O trabalhar o sentimento maior que é o amor. De trabalhar, né, essa versão belíssima que existe dentro de cada um de nós. Mas os cuidados que nós devemos ter no sentido de trabalhar o amor aliado ao conhecimento. E é isso que Inácio de Antioquia nos fala no livro Semente de Esperança, quando nos fala das diretrizes do amor, né, trazendo para nós os cuidados que devemos ter em trabalhar essas questões em nós. Ele nos fala assim: adquires experiência incontáveis que te enriquece a existência, levando-te à condição de gerenciador de nobre maquinário cerebral. Contudo, somente o amor pode nortear para que o teu conhecimento não se torne infrutífero e motivo de escândalo. A questão de nós trabalharmos, né, e entender que o cuidado que precisamos ter para sermos norteados, né, no sentido do conhecimento. Mas a questão de nós, desse conhecimento, não se tornar infrutífero para nós. E o que é o conhecimento? O que é, né, essa fé sem obra? O que é nós estarmos trabalhando, né, esse conhecimento, ter tão somente o conhecimento, mas não, né, usufruir desse sentimento, desse conhecimento em favor do próximo, em favor de nós mesmos. Porque, na grande verdade, quando nós deixamos, né, de trabalhar esse sentimento, de trabalhar, né, com caridade o conhecimento que nós já adquirimos, torna-nos, né, um pouco vazio. Guardar tão somente para nós os conhecimentos, ou fazer desses conhecimentos que nós já adquirimos uma forma de
egoísmo, podemos dizer assim. Então ele nos fala, ele nos trata sobre isso, nos traz essa questão, né? Adquire experiências incontáveis que te enriquecem a existência, levando-te à condição de gerenciador de nobre maquinário cerebral. Então, nós gerenciamos, né, esse grande maquinário que é o cérebro, nosso cérebro. Contudo, somente o amor vai nos nortear. Norteia-te para que o teu conhecimento não se torne infrutífero e motivo de escândalo. Então, quando nós depositamos amor, o amor aliado ao conhecimento faz com que nós venhamos trabalhar de forma plena. O amor nos norteia dentro desse gerenciamento cerebral, desse grande maquinário, a qual nós vamos adquirindo conhecimentos ali e aqui e transformando em algo melhor a oferecer o outro. Ele continua dizendo assim: as diretrizes do amor são luzes que apontam caminhos e delineiam o saber. A teoria ilumina e a prática edifica. De tal forma, né, que entendendo essa condição, que a teoria, o conhecimento que nós adquirimos, ele nos ilumina, ele nos norteia, ele nos dá condições de multiplicar os talentos que nós recebemos. Mas a prática é o que edifica. E praticar sempre, trabalhar sempre, né, essa condição de mostrar o que nós temos aprendido com o Evangelho do Cristo. O que nós temos aprendido com esse grande mestre, o nosso mestre Jesus. Então, colocar essas questões, né, de tal forma em prática é o que vai nos edificar. Porque o conhecimento guardado é a luz, é a lâmpada embaixo do alqueire. Eu sou rico, eu conheço, eu sei, eu faço, mas o que você está praticando do conhecimento que você adquire? E trabalhar esse conhecimento que nós adquirimos, não é tão somente dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, dentro do templo religioso a qual você, né, tenha essa afinidade e ali se dispõe ao trabalho com Jesus. Mas é no olhar no outro, naquele que necessita de um olhar compassivo, daqueles que necessitam de uma palavra amiga, daquele que necessita tão somente que você ofereça os ouvidos. Então, o conhecimento, ele nos ilumina, dá-nos condições de entendimento, mas a prática é o que vai nos edificar. A prática é o que vai nos fazer evoluir, crescer. A prática é o que vai nos fazer, né, transformar, fazer a nossa transformação e fazer a transformação do outro conosco. Dessa forma, né, trabalhando essas questões, temos a consciência, né, de que não somente o conhecimento vai nos iluminar, vai fazer que nós venhamos evoluir. Porque são conhecimentos acumulados, mas trancados
as 7 chaves. São talentos que nós iremos abrir o buraco e enterrá-los. Porque ainda acreditamos, não somente ainda, mas talvez não tenhamos o medo do nosso Senhor, mas por puro egoísmo. Guardar os conhecimentos tão somente para nós. Quando nós trabalhamos esse conhecimento a favor do outro. E quanto mais conhecimentos adquirimos, maiores condições teremos de servir. E aí vem, né, a questão de Jesus falando a nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E aí a gente começa a baixar a nossa bola e entender que nós precisamos nos colocar em serviço, a servir o nosso próximo. Que nós não precisamos das regalias, e sim de servir a quem realmente precisa. Que nós, às vezes, alcançamos uma condição, um patamar maior, seja em qualquer área, entendendo, e a gente começa, né, buscar os privilégios ao nosso favor. No entanto, o Rei dos Reis, o Espírito mais iluminado que passara pela terra, vem nos ensinar que ele veio para servir. Que ele veio para trazer para nós os ensinamentos que nos faz um dia fazer tudo o que ele fez e ainda muito mais. Vós sois deuses e pode fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. De tal forma que nós podemos buscar, trabalhar esse sentimento tão nobre que existe dentro de cada um de nós. De cada um de nós. Independente, às vezes nós nos diminuímos, nos colocamos em condições inferiores, mas nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Nós precisamos entender que somos herdeiros de Deus e que todos nós temos essas qualidades, temos esses adjetivos dentro de nós, às vezes adormecidos, às vezes esquecidos, às vezes nós sentimos, mas temos um pouquinho de preguiça. Enfim, precisamos colocar para fora, trabalhar os talentos que nós recebemos, exercitar o nosso conhecimento para que possamos edificarmos. Então, só o conhecimento não nos fará ou não nos dará a oportunidade de avançar um pouco mais. Quando esse conhecimento está atrelado ao egoísmo, aonde esse conhecimento está atrelado ao orgulho, à vaidade. E nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, da doutrina cristã, da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, implantado em cada coração, de quaisquer que seja a sua religião, ensina o amor do Cristo. Então, trabalhemos o amor de Jesus, o que Jesus veio ensinar a cada um de nós.
Façamos luz. Façamos a nossa parte no sentido evolutivo, trabalhando o amor. Ele nos fala ainda assim: tu és depositário dos bens divinos, para que multipliques os talentos que a vida te oferta. Tu és depositário dos bens divinos, para que multiplique os talentos que a vida te oferta. Nós recebemos a oferta de Deus. As condições de trabalho, as possibilidades para que possamos ser auxiliares e mostrarmos que somos discípulos de Jesus, aprendendo o amor na sua plenitude. A gente ouve de muitos de nós espírita, dentro desse conhecimento, desse contexto em que nós entendemos, não dá para fazer tudo de uma vez. Nessa encarnação não dá, e realmente não dará. Mas nós podemos dar o máximo de nós para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Temos o conhecimento de que não se resolverá tudo nessa encarnação. Mas temos também o conhecimento, temos a certeza, diante de uma fé raciocinada que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, que nós podemos dar tudo de melhor de nós para darmos um passo para essa busca da perfeição que chegará a cada um de nós. Então, o vós sois deuses e pode fazer tudo que eu faço é verdadeiro. Você é capaz, eu sou capaz. Façamos agora, dentro das diretrizes do amor, o melhor que nós possamos fazer. O melhor que possamos fazer para a nossa evolução. Ele nos diz: tu és depositário dos bens divinos, para que multiplique os talentos que a vida te oferta. É simples: amando e amparando, servindo e auxiliando. Olha como o trabalho é feito. Tu és depositário dos bens divinos, para que multiplique os talentos que a vida te oferta, amando e amparando, servindo e auxiliando. Nós podemos servir, nós podemos auxiliar. Essa é a nossa tarefa sendo depositários dos bens divinos, através das diretrizes do amor. Não te permitas ser dominado pelas desditas da soberba. Quando teu saber transforma-se em falta de amor, e artilharia a desferir ataques mesquinhos aos considerados ignorantes e infelizes. Conserva a humildade como amiga e companheira inseparável do teu conhecimento, para que ambos caminhem sempre de mão dadas na estrada de tua vida. Não largar a mão da humildade. Por mais que conheça, por mais que saiba, por mais que tenha oportunidades vivenciadas da matéria ou da espiritual, não largue a mão da humildade. E é tão difícil trabalhar
a humildade. É tão difícil nós, dentro de uma das condições que nos são propostas pelo mundo, por aquilo que nós alcançamos, material ou espiritualmente, conservar a humildade. Os espíritos superiores nos falam de guardarmos sempre a humildade. A importância de nós trabalharmos essa humildade. Conserva a humildade como amiga e companheira inseparável do teu conhecimento, para que ambas caminhem sempre de mão dadas na estrada de tua vida. Então, esse trabalho, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos buscar, é através da humildade. Boa noite, Mauro. A humildade, não largarmos a mão da humildade. Como disse anteriormente, as possibilidades que temos diante do mundo, do que o mundo nos oferece, são inúmeras. É a chamada a porta larga, onde nós buscamos sempre as facilidades. E o mundo nos oferece essas possibilidades. E por mais que a gente fale, eu sou humilde. E aí, o que a gente quer entender de humildade? Como eu sempre digo, às vezes a gente busca humildade no sentido da gente buscar ser o coitadinho, mais quietinho. Não é isso, humildade. Pelo contrário, na minha visão, Pedro, na minha visão, é totalmente diferente. É quando você está envolvido em tudo e isso não te atinge. Onde vocês têm recursos financeiros, materiais, possibilidades que lhes são ofertadas para que você trabalhe essas possibilidades, onde você adquire um conhecimento amplo, intelectualmente falando, aonde você consegue avançar espiritualmente um pouco mais, e quando na verdade você é uma pessoa simples, desapegada de tudo isso. E no entanto está no turbilhão de tudo, aonde nada te atinge, aonde nada muda o teu caráter. Isso é humildade, na minha visão. Então, trabalhar isso, quando ele nos fala, e vou repetir, conserva a humildade como amiga e companheira inseparável do teu conhecimento, para que ambas caminhem sempre de mão dadas, na estrada da vida. E aí a gente lembra novamente de Paulo, onde ele nos fala de tudo isso. Belíssima, E a gente sempre está citando um pouquinho de Paulo, quando ele nos fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu desse meus bens aos pobres, ainda que fizesse tantas coisas e oferecesse tantas coisas, se não tiver amor, de nada serei. Se não tiver amor, de nada vale. Ora, e aí a gente começa a entender, dentro desse nosso acanhado amor, ou nosso amor ainda mal desenvolvido, e diante de tanta busca que nós temos feito em prol
de nosso conhecimento e o que temos ofertado outra possibilidade de caminhar conosco nos conhecimentos já adquiridos. E quando a gente para estudando a doutrina espírita, a gente olha e fala assim, poxa, eu não fiz nada. E a gente começa a colocar em dúvida o nosso amor. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo com amor ou não? E a gente começa a entrar nesse turbilhão de dúvida. Na citação de Paulo, qual o tipo de amor que você pode oferecer? Qual a sua evolução? Onde você pode se doar totalmente? Ou ainda você está limitado no seu amor, mas está fazendo florescer? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que desempenha para domar as suas más inclinações. Palavra de Kardec. Então, trabalhar o nosso amor não importa, porque nós não estamos aqui com nenhum aparelho para medir o sentimento de cada um. Nós estamos aqui para trabalhar aquilo que nos foi ofertado, os talentos que nos foi confiado, em benefício de todos nós. Entendendo isso, que nós não caminhamos só, que nós dependemos um dos outros para avançarmos um pouco mais. Que todos nós estamos aqui nesse planeta, no nosso planetinha Terra, e que todos somos irmãos. Olhar para os nossos irmãos que ainda em nome de Alá, em nome de Deus, brigam e matam. Onde a política da religião fala mais alto, onde ainda existem as guerras em nome de Jesus, em nome de Deus. Olhamos para nós e falamos e admiramos de certa forma, olhamos e às vezes criticamos a quem ainda briga, ainda discute, aonde guerreia fisicamente em nome de Deus. E te fala, olha, é um absurdo. No entanto, nós, ainda envolvidos em preconceitos, guerreamos silenciosamente nos nossos sentimentos. Na conversa mais íntima, dentro do nosso templo religioso, ao criticar ao outro. Isso não é o amor. Estarmos adorando dentro de um templo a Deus e a Jesus, reconhecendo a tua presença e, no entanto, criticando o nosso irmão. Não é esse amor que Jesus veio nos ensinar. Amar a todos. Jesus nos recomenda a amar os vossos inimigos. Vamos trabalhar esse sentimento amor, que são as diretrizes de quais nós estamos falando nesta noite. Aí ele nos fala ainda assim, teu próximo é qual ponte sobre o rio caudaloso que te liga os dois destinos. A profundidade de teu conhecimento são águas do saber que precisam manter-se tranquila para que consigas, através de teu semelhante, concluir o teu trajeto nas diretrizes do amor. Os espíritos superiores, eu repito mais uma vez, nos convida à humildade. Nos convida a entender
que todos aqueles que caminham conosco dentro desse planeta Terra, falando de nós, do nosso planeta, é o que nos liga, é o que nos faz nos entendermos e reconciliar enquanto estamos a caminho. Como nós estamos trabalhando isso? Eu costumo dizer que às vezes nós somos muito acanhados ainda, até mesmo nas nossas preces, nas nossas atitudes. Eu sempre cito, né, esse exemplo. Viaja-se a alguns entes queridos nossos e logo após a gente sabe de um acidente naquele itinerário e a gente fica preocupado, querendo saber, será que foi com aquele que viajou? E a gente liga. Hoje temos essa facilidade através da internet, tudo muito rápido, tudo muito atual, tudo em tempo real, e a gente respira aliviado quando a gente tem a notícia que não foi com aquele nosso ente querido que aconteceu aquilo ou aquele incidente. Tudo bem, somos humanos, somos muito apegados aos nossos entes queridos, aqueles que estão perto de nós. As nossas orações, a gente ora por nós, pelos nossos filhos, né? Pela esposa, pelo esposo, pelo companheiro que está mais próximo, e aí a gente vai e se acanha, fica naquele círculo tão pequeno. Mas nós precisamos entender que todos que caminham conosco no planeta são nossos irmãos. Que tipo de amor ainda nós estamos, de tal forma, nos alegrando quando falamos assim: graças a Deus que não aconteceu nada com você. Nada. E o outro? E o filho do outro? O nosso irmão? Quando Jesus dá vários exemplos de nós trabalharmos isso e nos desapegarmos dos laços, tão somente, né, dos laços familiares, dos laços consanguíneos, não desprezando que é a nossa primeira escola, né, nosso primeiro exemplo é o nosso lar, é a nossa família, é os nossos entes queridos, aqueles que vêm dentro, e aí é uma outra história, mas, né, é um outro assunto, mas aqueles que vêm dentro da nossa família para uma reconciliação mais próxima, um reajuste muito mais próximo ali, em que nós amamos profundamente. Mas Jesus, ele nos fala de um amor muito mais amplo, muito mais, um leque muito maior. Jesus veio nos preparar para que nós pensássemos grandes, com humildade. Jesus veio para nos preparar e nos envia esse outro Consolador. Olha o amor de Jesus. Eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador que estará convosco até o fim dos séculos. Estará convosco. E ele nos oferece a doutrina dos Espíritos para nos mostrar, para fazer crescer em nós essa fé raciocinada, para nos dar a liberdade de pensar, de transformar o sentimento verdadeiro em amor. Amar algo com conhecimento, com certeza. Nos fez trazer, descortinou o que era oculto a nós, para que nós pudéssemos entender. Então ele fala desde tempos em que ele estava conosco aqui na Terra, ele vem falando das coisas futuras, ele vem falando das coisas muito mais amplas. Ouça quem tem ouvidos para ouvir e veja quem tem olhos para ver.
Jesus não veio falar do presente naquele momento, Jesus veio falar para que nós estivéssemos alertos. Jesus veio despertar em nós os sentimentos mais nobres que ainda adormecido está em nós, para que nós pudéssemos amar a todos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Condições de amor que Jesus vem nos oferecer, e aí ele dá exemplo, né, falando nas condições familiares, ele nos traz exemplos disso. E uma das passagens mais belas de Jesus, falamos disso, dessas condições da família, quando nós podemos olhar para a família universal, é quando ele nos fala, né, quando vão chamá-lo, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí. Quando ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa para que nós pudéssemos ter. E hoje, com o conhecimento espírita, né, da doutrina dos espíritos, nós entendemos através das reencarnações. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem hoje está na condição de minha mãe e de meus irmãos? Quem esteve no passado e quem estará no futuro? Jesus mostra ali uma representação para que nós pudéssemos amar a todos como irmãos que somos, porque somos todos filhos de Deus. Ah, porque aos nossos olhos fulaninho dali é muito ruim. Ah, o fulaninho daí é muito perverso. É nosso irmão, é filho de Deus. Nós entendermos que não existe essa condição de extermínio, aonde Deus, né, onde penso e a gente respeita a ideia dos nossos irmãos, mas que Deus é esse? Que Jesus é esse que voltará tão somente para separar os bons dos maus e condenar aqueles que são, né, considerados maus ao fogo eterno, destruindo a sua criação. E aí é outro ponto que nós vamos chegar, aonde ele nos fala: na casa do meu pai há muitas moradas. A doutrina espírita nos possibilita esse entendimento. Se a casa do meu pai há muitas moradas, não haverá extermínio, não haverá, né, destruição de espíritos, porque nós somos espíritos eternos. Na casa do meu pai há muita morada. Então cada um de nós iremos habitar a morada em que nós estivermos adequado a ele. Nós temos um pai de amor. Nós temos um pai maravilhoso. Nós temos um pai de amor e de justiça. Entendendo que a mão de Deus, ela é suave sobre cada um de nós. Entendendo que a mão de Deus não é a mão pesada que muitos julgam. A doutrina espírita nos faz entender isso, que somos nós, os provocadores das adversidades de nossa vida. E com a lei de amor, mas de justiça de nosso Pai, nós precisamos responder pelos nossos atos. É simples assim. Então, as diretrizes do amor é que nós estamos falando nesta noite, entendendo que o nosso próximo é a ponte, é o meio, é aquele que está estabelecido em nós para uma comunicação e um desenvolvimento maior de nosso amor. Teu próximo é qual a ponte sobre o rio caudaloso
que te liga dos destinos. A profundidade de teu conhecimento são águas do saber que precisam manter-se tranquila para que consigas, através do teu semelhante, concluir o trajeto das diretrizes do amor. O conhecimento, a teoria, ela ilumina, ele nos fala, mas a prática edifica. Que nós possamos agariar esse conhecimento que hoje já temos dos ensinamentos cristãos, mas que nós possamos começar a praticar um pouco mais. Porque acredito eu que todos nós temos buscado da nossa maneira, de nossa parte, trabalhar essas questões. Que cada um de nós, dentro dos ensinamentos de nossa religião, as quais nós temos afinidade e estamos aptos a trabalhar com Jesus. Entendemos e temos esse conhecimento, mas que possamos todos nós praticá-las dentro das possibilidades que nos oferece. Trabalhar esse sentimento nobre que é o amor. Não deixar que esse conhecimento venha destruir a nobreza do verdadeiro amor. Transformar o conhecimento, ou melhor, pegar esse conhecimento, como ele nos orienta, aliado ao amor, para que eles andam de mão dada. Quando ele nos fala num trecho aqui, eu repito mais uma vez, conserva a humildade como amiga e companheira inseparável do teu conhecimento, para que ambas caminhem sempre de mãos dadas nas estradas da vida. Então, companheiros e companheiras, amigos e irmãos que nos acompanham, que possamos, através dessas diretrizes do amor, trabalhar esse maquinário em nós, do nosso cérebro, da inteligência, mas que precisa, ele nos fala, ser norteado pelo amor, para que teu conhecimento não se torne infrutífero e motivo de escândalo. Amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Mauro. Obrigado a Caibar pela oportunidade de trabalharmos, de podermos falar um pouco mais do Evangelho do Cristo e da oportunidade de nos unirmos em pensamentos em prol de todos nós, no sentido do amor a uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Faremos nossa prece e encerraremos o nosso encontro da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre, amigos espirituais, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de mais uma tarefa. Que as bênçãos de Deus possam alcançar a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que a paz possa se estabelecer na terra. Que a paz interior de cada um de nós possa se fazer. O equilíbrio através do conhecimento, aliado ao amor que Jesus nos ensinou. Na sua maior profundidade, possamos ser úteis. Possamos ser utilizados como ferramenta de Jesus e de Deus aqui na terra, a servir a quem quer que seja, nas necessidades que se apresentam. Que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos, hoje e sempre, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Muito obrigado ao Caibar.
Muito obrigado à oportunidade, a companheiros que nos acompanham através da nossa página. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muita paz e muita luz.